Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras e os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, e declaramos aberta a 22ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 28 de março de 2023. A presidência convida o vereador Henrique Deckmann para fazer a leitura do versículo bíblico. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está lido o seu presidente. Pequeno expediente. Artigos 121 e 125 do Regimento Interno. Declaro aprovada a ata da 21ª sessão ordinária, realizada em 27 de março de 2023, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação, conforme artigo 120 do Regimento Interno. A presidência informa que não constam correspondências para leitura no dia de hoje. Horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno. Primeiro partido, União, por até 9 minutos, vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, hoje eu estive, juntamente com o secretário da Saúde, Andrei, conhecendo a central de atendimento à dengue, no campus da Unisociesc, no Boa Vista. Local muito bom, um atendimento 100% pelos servidores, cheio, mas você vê assim, que estava fluindo, vereador. Isso é importante, né? Até questionando alguns servidores que vieram de outras unidades, de outras UPAs, por exemplo, a UPA Sul, o PA 24 horas, a gente vê que as coisas fluíam mais rápido, né? O atendimento meia hora, às vezes depende do estado, a estrutura também acolhedora, isso é muito bom. E a única coisa que a gente tem que pedir para a população é em relação à conscientização, porque muitos terrenos, próximo à minha casa tem um terreno baldio. Ontem eu me deparei em casa com um colchão, com um sofá, que poderia ambiental buscar. Então, cada um faz a sua parte. O município faz com a estrutura que tem, inclusive lá na Unisociesc. Por isso que eu digo, a parceria público-privada é muito boa. A Unisociesc é parceira em relação às ações. O investimento dela naquela estrutura foi quase 150 mil, porque não é só ceder o espaço, tem que ceder o espaço, mas que o espaço esteja de acordo também, até porque estamos trabalhando com saúde, né? E as pessoas têm que ser bem acolhidas. O município entrou com a estrutura também, mas a prefeitura, a Unisociesc fez a parte dela. Isso é muito bom, porque sempre quando a gente tem essa parceria, quem ganha é a cidade, quem ganha são as pessoas. Mas cada um faz a sua parte, o município faz a parte dele e a população faz a sua, na consciência em relação ao quintal, aos terrenos baldios. O terreno baldio, já diz, ele é baldio, mas não para lixo, né? Por isso que nós temos hoje a coleta seletiva, a coleta de lixo, para que a gente tenha essa consciência. Então, quero parabenizar principalmente aos servidores da saúde que estavam lá felizes, trabalhando, dando de si para atender a comunidade. A gente via assim, muitas pessoas doentes, muitas pessoas chorando lá, né? Porque a dengue ela não é fácil. Mas cada um fazendo a sua parte, né? O município, a prefeitura, por ter essa parceria com a Unisociesc, e a instituição por fazer acontecer a parceria unindo o público e o privado. Vereador Sidney.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, gostaria que colocasse ali na tela. Hoje de manhã estive lá na CAGE e fui recebido pelo presidente Sidney, também pelo Alisson, diretor operacional, pelo Marcos Pires, que é o gerente de assessoria de comunicação, e também pelo Jean, que é o gerente de águas. E alguns assuntos relevantes foram discutidos, né, no que diz respeito, primeiro, ao atendimento comunitário, né, que é feito lá no distrito de Piraberaba, né, que passou a funcionar apenas na segunda-feira. Conseguimos um avanço muito grande no dia de hoje, passando também para 2 dias o atendimento lá no distrito de Piraberaba. Então a comunidade já pode se dirigir lá no atendimento, no escritório da Águas de Joinville, no distrito de Piraberaba, nas segundas e terças-feiras. Então, uma grande vitória aí para o nosso distrito de Piraberaba. Assim que a funcionária retornar, né, do tratamento de saúde, que deve ser lá para o mês de maio, até final de abril, mês de maio, aí retorna o atendimento normal, de segunda a sexta-feira. Então, quero agradecer aos diretores, né, por entender esta demanda lá da comunidade do distrito de Piraberaba, e também conversamos sobre as obras na SC 418, as obras de extensão de redes que vão acontecer concomitantemente com as obras de melhorias, né, que será executado lá na SC 418. Não haverá a duplicação, mas sim uma rodovia que contemple lá também o acostamento, a ciclovia, né, que contemple lá o turismo rural, a agricultura familiar, o comércio local. E esta obra da Águas de Joinville acontecerá também quando forem iniciadas as obras pelo DEINFRA. Não há razão para iniciar essa obra sem antes ter concluído as obras de melhorias na SC 418. Pode fazer concomitantemente, ou seja, faz simultaneamente as obras que acontecerão lá com o DEINFRA executando esse trabalho. Então, foi um grande dia, um dia de muita luta e conquistas lá para a região. Da mesma maneira, acontecerá melhorias lá na rede, na Estrada Mildau, que assim que iniciar as obras da 418, também poderão ser iniciadas as obras da CAGE. Tudo isso temos que aguardar um pouquinho mais à frente, mas com certeza será executado. Quero agradecer então a todos os diretores da CAGE, né, por entender, né, essas demandas lá do distrito de Piraberaba, e agradecer pelo grande atendimento que tivemos hoje na manhã, e uma manhã muito produtiva. Obrigado e passo a palavra ao vereador Cassiano. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Falar um pouquinho hoje a respeito de uma visita que a gente fez pela Comissão de Saúde. Estava junto o vereador Henrique, o vereador Brandel, ali nas instalações da Univille, que funciona onde funcionam alguns atendimentos à nossa população. Lá observamos aí centros de treinamento desses estudantes, né, que atuam depois de formado em grande parte aqui no nosso município, atendendo a nossa população, nos postos de saúde e nas unidades de saúde, tipo as UPAs e os pronto-socorros. Mas a gente observou lá também o atendimento direto à população de Joinville, prestado por uma parceria entre o município e a Univille. Uma dessas parcerias acontece dentro da farmácia escola, que é uma farmácia que busca fornecer tanto os medicamentos especiais, os medicamentos de alto custo, que são fornecidos pelo Estado, como, por exemplo, a dispensação das insulinas, né? Uma briga antiga que a gente defende aqui no município, que está sendo fornecido graças a uma medida judicial, e ela é entregue lá na Univille, e também a parte de alguns insumos para o cuidado de doenças crônicas. Mas,
por que a gente trouxe também esse tema aqui? E já deixo aqui um pedido, o vereador Neto não está aqui, mas deixo aqui para o vereador Érico, para que se tenha atenção a respeito da renovação do contrato dos funcionários. Foi nos passado lá que alguns farmacêuticos, o contrato está vencendo, o contrato de 2 anos, e que não existe nenhum candidato suplente para compor essa vaga, e logo, sem os farmacêuticos, esse serviço vai ficar prejudicado. Nós observamos que eles têm uma média de atendimento de um paciente a cada 8 minutos, e se ficar com uma quantidade menor de funcionários, esse atendimento vai ser prejudicado. Observamos lá também a questão da parceria para o atendimento nas especialidades aqui no nosso município. Mas isso eu vou falar daqui a pouco, quando a gente voltar aqui como líder. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cassiano. MDB por até 9 minutos. Vereador Cláudio Aragão, passo a presidência antes para o vereador Érico Vinícius. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadora Ana, vereadora Tânia, colegas vereadores, o público que nos acompanha, aqui no plenário também, registrar a presença do nosso suplente, vereador Mauricinho Soares, sempre muito presente aqui na Câmara, nos trabalhos da comunidade, lá do bairro Aventureiro, né? E também os funcionários dessa Casa de Leis e quem nos acompanha pela rede social. Senhor presidente, vereador Érico, nesse momento, hoje eu quero falar um pouco do pedido de informação que eu fiz 259 para o governo e também um outro pedido de informação 258, que trata do recurso, vereadora Dilson, do Banco do Brasil 2017 e do Banco do Brasil 2019. Antes, porém, gostaria de passar um vídeo inicial, que inclusive tem a fala do prefeito aqui, que ele confirma isso, né? Tem ali a técnica, o meu vídeo. Me disse Gebaile, o prefeito Adriano está fazendo muita obra porque o prefeito Udo deixou muito dinheiro em caixa. Isso é verdade, prefeito? Nós recebemos uma prefeitura sem dívidas, Beto. Isso é importante. Sem dívida? Sem dívidas, né? E nós tínhamos um financiamento já também programado de 100 milhões de reais que veio, né? E isso deu condições, então, para a gente dar sequência de obras. E agora nós contratamos mais 200 milhões de reais de financiamento para dar sequência nas obras. Isso, então... E daí já pode... Tem um outro vídeo agora, né? Para confirmar as obras, só para... Hoje nós estamos aqui na rua Copacabana, uma rua mais antiga da cidade. Essa rua, lá no governo 2015, 2016, 2017, os vereadores, nós conversamos muito com o prefeito anterior, para abrir uma concorrência pública. Pois bem, em 2020, a concorrência pública número 317... Então, o prefeito Udo abriu a licitação pública para pavimentar. Dinheiro do convênio do Banco do Brasil de 2019, convênio da legislatura passada, do governo passado, e agora a rua Copacabana está acontecendo aqui a pavimentação asfáltica. Obra como essa aqui, obra como a rua Sorocaba, obra como a rua Guarujá, obra como a rua João Machado, obra como a cidade de Damasco, a Santa Isabel, a Vasco da Gama, obras essa, tudo licitação de 2019 e 20. Quem ganha com isso? A cidade de Joinville e principalmente o morador aqui da zona sul da cidade. Então, o trabalho do parlamentar, a gente visitando aquilo que nós pedimos e que trabalhamos nos convênios, né? No Aventureiro não foi diferente, vereador Mauricinho, né? Naquela região, na região leste, na região oeste, na região oeste foi o que menos saiu, ali na região do Morro do Meio, no Vila Nova está contemplado, mas que bom que está acontecendo as obras. Eu fiz esse pedido de informação e aí a prefeitura respondeu, e respondeu muito adequadamente, até porque está tudo no portal, a Câmara faz o trabalho dela, do legislador, porque o munícipe me pede, né? O munícipe pede. Hoje eu estive lá no Sofia, vereador Pastor Acedino, porque a comunidade está reclamando, está pedindo muita pavimentação. É culpa desse prefeito? Não, não é culpa. Não é culpa de ninguém. É que Joinville tem muitas ruas para asfaltar. Então, mas a gente tem que ser verdadeiro.
O secretário outro dia veio aqui do CEINFRA e disse que esse governo investiu 40 milhões na Zona Sul. Não é verdade. Não é verdade. Está aqui. São todas obras licitadas, assinada a licitação pública. Ah, foi dada a ordem de serviço depois. Sim, mas o que eu quero dizer que o dinheiro que estava era dinheiro que foi o convênio 2017, 2019, inclusive a Rua Santa Isabel, lá a vereadora Tânia, onde a senhora mora. Então, o governo tem que licitar as obras novas, tem que mostrar obras novas. Essas obras todas que foram feitas até agora, licitação de 2020 de asfalto de pavimentação. Não tem licitação nova. E nós estamos no 3º ano de governo. Está passando muito rápido, né? Está passando muito rápido. E que bom que às vezes as pessoas, alguns vêm aqui dizer, não, isso é obra, não sei o quê. Não, o próprio prefeito Adriano disse no programa de rádio, agora no dia do aniversário de Joinville, realmente pegamos uma prefeitura sarada e para investir em pavimentação, 100 milhões aqui no bolso. Aqui no bolso, licitação só faltou, só que ele não concluiu, licitações prontas. Todas prontas, vereador Henrique, todas prontas e as obras estão sendo executadas. Então, é isso que tem que ficar claro, tem que mostrar, então tem que mostrar as novas licitações, tem que fazer alguma coisa nova para o povo. Essas obras aqui, o povo já sabia que vai acontecer, e falta mais algumas. Ainda do convênio 2019, falta gastar 23 milhões, e do convênio 2017, falta, convênio não, dinheiro, né, do Banco do Brasil, falta gastar 3 milhões, William. Tem que licitar as obras, para o povo ter obra, para tirar o povo da lama, para tirar o povo do pó. Então, Joinville conseguiu agora que tem uma prefeitura sarada, financeiramente, condição de tomar dinheiro, de fazer as obras, mas precisa fazer. Então, essas obras aí que todas vocês estão vendo, rolagem, rolo compactador, rolo compressor, máquina, tudo na rua, licitação, desde 2019 acontecendo até 2020. E ontem também eu vi aqui a vereadora Ana falar sobre o 40% da questão da saúde. Hoje o NSC, ele fez um demonstrativo do recurso do governo federal, doutor Cassiano, o senhor que é médico, que veio de janeiro, vereadora Ana, de janeiro até março de 2022 e de janeiro até março de 2023. Dá 50 milhões contra 49 milhões e 200 mil. Então não tem nada de 40% e ainda tinha um resquisto lá atrás do Covid, uma diferença talvez de 800 mil reais. Então não existe. O próprio NSC trouxe essa tabela hoje, né? Não houve isso, não sei de onde que tiraram essa fala, me parece que não sei se foi o prefeito que falou, realmente não estou defendendo o governo federal, mas não existiu isso, não existiu. As pessoas vieram me perguntar, eu disse, gente, pode ter acontecido uma diferença no Covid, porque precisava colocar dinheiro no município, para o município comprar as emergências, e essa diferença aconteceu. Foi uma diferença de 280 milhões ano para 300 milhões. Né? Eu era presidente da casa, eu acompanhei bem, então eu vi isso com muita tranquilidade. Fora isso, não existiu. Está hoje no NSC, está nos anais do jornal, da televisão, então nós temos que também dar a César que é de César, né? E ser correto. Então não estou aqui de jeito maneira, mas eu fiquei também assustado. Eu iria falar hoje aqui sobre essa matéria que a Câmara teria que falar e fazer alguma coisa. Porque 40%, né, de 10 mil seria 4 mil, um absurdo, né, seria muito dinheiro. Então nós tínhamos que fazer alguma coisa, vereadora Tânia. Né? Ou de 200 milhões seria 80 milhões. Então isso seria um absurdo, vereadora Ana. Então nós tínhamos que correr atrás desse dinheiro. Mas não é essa disparidade toda. Então, de 600 milhões que é o orçamento da saúde pública, o vereador Lucas que chamou aqui a Secretaria de Saúde, esse 200 e poucos milhões, ele é financiado pelo governo federal. Então, essa disparidade não houve, pelo menos até então,
o que o NSC trouxe até agora. Mas então, senhor presidente, era só para ficar isso, né, nos anais da casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Aragão. Agora, no horário destinado aos partidos, Partido Novo, vereador Neto? Não? Como eu vou me pronunciar, então eu passo a presidência da mesa diretora ao vereador Salles. A palavra ao vereador Neto, Érico, do Partido Novo, por 9 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, todos aqueles também que nos assistem através das mídias sociais, né, trazendo aqui o que aconteceu no dia de hoje aqui na Câmara de Vereadores, que foi o seminário de iniciação do vereador Mirim. É um projeto da Alesc, que trouxe palestrantes, 3 palestras, uma de oratória, outra ligada à Constituição Federal e outra ligada aos objetivos e princípios e os afazeres dos vereadores. Trouxemos essas palestras aqui, vieram vereadores mirins, câmeras mirins da cidade de Balneário de Pissarras, da cidade de Jaraguá, da cidade de Guaramirim e aqui de Joinville, que estiveram participando. Foi um dia repleto de conhecimento. Agora, no final, conversando com os jovens, todos muito contentes, porque realmente conseguiram sentir que estavam levando algo para casa. O que eu percebi foi que a gente conseguiu agregar valor a essas crianças, a esses adolescentes, e isso é o objetivo principal desse projeto Vereador Mirim. É fazer com que as pessoas consigam entender a importância do legislativo, trazendo as crianças para dentro da Câmara e levando a Câmara para dentro das escolas. E dessa forma a gente consegue fomentar e mostrar a importância do legislativo, criando assim também novas lideranças e desenvolvendo, politizando mais e mais pessoas, o que é extremamente importante no nosso país e que nós temos muita falta disso. Então, novamente, trago aqui a importância desse projeto dentro da Escola do Legislativo, que se chama Vereadores Mirins. Também gostaria de falar, já que foi tocado na questão do assunto de processo de licitação, que foi realizado lá no governo anterior e que só foi executada agora, eu acho que deve ter algum erro e alguma desinformação. Estou fazendo isso, assim como outro vereador, apenas para registrar aqui e não ficar registrado, sim, falas que não têm coerência. Então, houve distorções nas falas anteriores à minha, falando que estão acontecendo obras que foram licitadas no governo anterior. Eu tenho conhecimento disso porque eu acompanhei projetos de obras que foram realizadas agora, recentemente, estão sendo realizadas e que eu acompanhei e vi os projetos aprovados e desenvolvidos nessa gestão. E aí depois vem o processo licitatório. Então é bom que a gente aqui fale a verdade, para que as pessoas entendam da melhor forma possível. Se tem uma ou outra obra que de repente teve alguma transferência de um governo para o outro, não tem problema, venha e fale dela, que eu acho que é extremamente pertinente. Inclusive, como o próprio prefeito Adriano elogiou o governo anterior, e assim deve ser feito. Então, muito obrigado, senhor presidente, e eu passo agora a palavra para o vereador Neto. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às vereadoras, aos vereadores, ao público presente, às pessoas que nos assistem pelas mídias sociais. Muito contente eu venho a esse microfone com a informação de que Joinville é a 3ª melhor cidade para se empreender aqui em Joinville. Não é segredo para ninguém que uma das bandeiras que eu, como vereador, tenho é a desburocratização. Muitos vereadores aqui também têm bandeira de desburocratização. É uma matéria que não tem rejeição, melhor dizendo. Não existe rejeição para a desburocratização. Todos nós queremos
uma cidade desburocratizada, atividades mais simples e tudo mais, mas o ponto central da desburocratização é que ela precisa ser importante tanto para o empreendedor, obviamente, o empreendedor vê que a desburocratização é importante, mas tem um outro olhar que é fundamental, que é simplificar o trabalho para os servidores. Então, a desburocratização, para ela sair bem feita, ela tem que ser boa para o empreendedor, ela tem que ser boa também para o servidor ter menos trabalho e ser simplificado o seu trabalho. Então, nós temos aqui uma situação que quando a gente vai conversar nas secretarias, vai conversar com os vereadores, vai discutir, a desburocratização ela precisa ser ganha-ganha. Ganha o empreendedor, obviamente, e ganha o servidor com menos atividades, menos procedimento, menos processos para executar suas atividades. Sempre que a gente consegue ter esse casamento, essa união, esse objetivo, a gente consegue ter resultado positivo aqui para a cidade. Então a gente sabe, dentro do ranking, quais são os fatores que Joinville precisa se desenvolver. Um deles é a infraestrutura, nós sabemos que a gente precisa melhorar na parte de infraestrutura, mas a gente sabe quais são os outros fatores que nós estamos melhores que os outros municípios e nós precisamos continuar mantendo ou avançando nesses indicadores também. Então, tenho certeza que com esse olhar atento de nós vereadores, da prefeitura nesse sentido, mais e mais empregos, mais e mais rendas vão ser incluídos aqui na cidade de Joinville. Nós vamos estar evoluindo cada vez mais nesse sentido e mais empresas estarão se instalando na cidade de Joinville, eu não tenho dúvida. Obrigado, senhor presidente. Retorno a palavra para o vice-presidente Érico. Devolvo a presidência da mesa diretora ao vereador presidente Diego Machado, então. Patriota, por até 3 minutos, vereador William Tonesi. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nossos colegas vereadores. Quero agradecer a presença do engenheiro César, que esteve conosco lá na Avenida Almirante Jaceguai nessa tarde, para verificarmos a questão da instalação de um semáforo para a passagem de pedestres lá naquele local. Então nós vamos aí dar caminhamento nessa solicitação. Já há, dentro do projeto de abertura da Avenida Almirante Jaceguai, a previsão de um semáforo naquele local, onde será um cruzamento da avenida. Então isso está previsto, nós vamos tentar então antecipar essa instalação para prever então segurança no local para os pedestres. Bom, o que eu quero falar aqui, eu quero parabenizar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que deu entrevista, concedeu aí informações à imprensa no dia de hoje, que sim, a CPI do IMST está prevista para acontecer. Ainda não há data para a sua instalação, mas ele já afirmou que no que depende dele, e obviamente depende do presidente Arthur Lira, a CPI do MST ela será instalada. E para falar do MST, que é um movimento terrorista, só no governo Lula 2023, nesses dados de 4 semanas atrás do INCRA, ou seja, em menos de 2 meses aí, um pouco mais de 2 meses, 13 invasões a propriedades privadas. Vale lembrar que tanto em 2019 quanto em 2020, no governo Bolsonaro, em todo o ano de 2019, em todo o ano de 2020, cada ano houve apenas 11 invasões. O FHC, que é o recordista na corda solta, foram 2.442 invasões. Então, essa CPI, que é tão necessária para o nosso país, vai escancarar, e tem que escancarar mesmo, tem que mostrar o modus operandi do MST, que ele não é um movimento de trabalhadores sem terra. Aquelas pessoas simples que são cooptadas, os boia-frias, aqueles trabalhadores do campo, pessoas da cidade que são cooptadas a se engajar no movimento terrorista, dando volume, que é apenas isso, essas pessoas são manipuladas a dar volume, inclusive muitos relatos, pode procurar na internet, isso aí é o que mais tem,
onde tinha lá a escolinha do MST, onde desde pequenas as crianças, ao invés de ir para a escola aprender, ficavam no acampamento do MST, aprendendo movimentos de guerrilha, aprendendo a invadir propriedades privadas, aprendendo a cartilha marxista. Isso aí eles faziam, escolinha do MST dentro dos acampamentos, né, de pessoas que eram cooptadas, pessoas simples, pessoas que merecem dignidade, mas não, eram cooptados para um movimento terrorista, e agora a sociedade brasileira vai poder esclarecer tudo o que acontece nesse movimento, que não tem CNPJ, que é óbvio, né? Não tem CNPJ para não poder ser responsabilizado. Não tem o estatuto, por quê? Porque se a justiça for pegar, o cara some e não tem estatuto. Então isso tem que ser escancarado, porque nós não podemos mais admitir que esse tipo de coisa, o movimento terrorista, se crie no nosso país novamente. O brasileiro tinha acostumado a ter extirpado esse tipo de invasão, esse tipo de crime, que agora, né, está voltando a toda no nosso país com o atual governo federal. Então, que a Câmara dos Deputados faça o seu papel de representante do povo brasileiro e não permita, e que a nossa bancada estadual do PL faça o mesmo. PDT, por até 3 minutos, vereador Lucas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu hoje nem iria falar, mas a fala de uns vereadores aqui da Zona Sul, né, realmente me trouxe a essa tribuna. A verdade seja dita, senhores vereadores, nós temos tido e sempre tivemos muitos desafios na Zona Sul. Sabemos, vereadora Tânia, que a nossa subprefeitura sudeste não está lá grandes coisas na execução do serviço de manutenção, e a gente tem convivido com isso. Mas, vereador Cláudio, nós sabemos que muitas obras estão sendo feitas na Zona Sul. O senhor disse nesta tribuna que nenhuma obra foi licitada neste governo. Em 1 minuto eu trouxe no portal da transparência 2 ruas aqui. O edital da rua Euridice Francisco Tomazoni, está aqui o vereador Brandel, que lutou muito também por essa rua, que foi feito no dia 15 de fevereiro de 2022. E o edital das ruas Florianópolis, Francisco Vieira, Israel, João Elias de Oliveira e Treviso, que nós estamos aguardando agora a SC Gás executar a sua parte, para que nós possamos concluir essa parte das obras. Então, eu queria lhe contrapor, vereador Cláudio, porque isso não é verdade. Só uma parte? Deixa eu apenas concluir, vereador Cláudio. E nós temos nesta gestão mais de 50 mil reais investidos na Zona Sul. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, vereador Cláudio, sei que a gestão passada deixou as contas em dias. Parabenizo o prefeito Udo por isso, mas o que essa gestão está entregando na Zona Sul, nós não vimos nas últimas décadas. E o portal da transparência fala por si só, não sou eu falando na tribuna, a realidade é essa, vereador Cláudio. A cidade está em constante transformação. E a questão financeira da cidade, que aqui eu estou atestando que o governo passado contribuiu para que nós tivéssemos essa condição, mas o que a população espera, vereador Cláudio, é a obra, é a licitação. O senhor está aqui afirmando que este governo não é capaz de licitar, o que não é verdade. Nós estamos com uma lupa em cada metro de asfalto que está sendo colocado na Zona Sul, e o povo quer mais pavimentação, vereador Cláudio. Sim. Então eu quero aqui lhe contrapor, com muito respeito, vereador Cláudio, a sua história, ao seu mandato, e assim como o senhor representa a Zona Sul, mas eu peço um pouco de cautela nas suas afirmações, porque sim, nós estamos sendo atendidos como nunca na Zona Sul dessa cidade. Eu tenho aqui só para você, vereador Lucas, pedido de informação respondido pelo gabinete, pelo chefe do executivo, e o prefeito é Adriano. É essa a legislatura, não é o Udo. 259 e 258. Eles estão afirmando que essas ruas começou o processo de licitação em 2020. A licitação concluiu depois. Então, o que você está falando também não afirma. Eu só quero afirmar que foi o prefeito Adriano que respondeu isso para o legislador. Não é o prefeito Udo, é o Adriano que respondeu. Está aqui, ela começa a licitação
e conclui depois. Dinheiro do Banco do Brasil, 2019, que se não tivesse projeto, não faria licitação pública. Então a licitação começa e termina, mas eu não disse que... Eu estou dizendo que é licitação nova, dinheiro novo. Esse não é dinheiro novo. Apenas para concluir, vereador Cláudio, não tenho acesso à resposta do seu pedido de informação, mas o senhor pode ir no documento do portal da transparência. O primeiro documento de uma licitação, o senhor deve ter conhecimento, é o edital. E o edital é dessa gestão, gente. Então, os documentos comprovatórios estão no portal da transparência e eu venho aqui afirmar com muita tranquilidade. Nós precisamos avançar muito. Obrigado, vereador Lucas. O senhor pode concluir depois como líder. PL por até 3 minutos, vereador Cleiton Profeta. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. E boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nesse plenário e também pelas redes sociais. Bom, recentemente eu estive aqui nessa tribuna e contei a história da abolição da escravidão nos Estados Unidos e no vídeo, no final, eu afirmo que a Ku Klux Klan nasceu como um braço armado da esquerda. Várias pessoas me questionaram e pediram que eu explicasse isso, e é realmente isso. Então, continuando a história que o teu professor progressista não te conta, e nas Wikipédias, quando se busca informação sobre a Ku Klux Klan, se obtém aquela resposta, né, de que eles eram supremacistas e tal, o que é verdade. Só que o que eles não te contam é que após a 13ª, 14ª e 15ª emenda, onde os republicanos, à direita dos Estados Unidos, aboliram a escravidão e deram cidadania aos libertos e o direito de voto, a Ku Klux Klan foi iniciada e composta por democratas. A organização tentou derrubar os governos estaduais republicanos. A organização era sim tida como o braço armado da esquerda. O grupo foi extinto daí em 1872 por uma lei federal contra o terrorismo sancionada pelo republicano Ulysses Grant. Esse presidente republicano de direita empregou o exército para construir o Partido Republicano no Sul com eleitores negros, nortenhos e sulistas, conseguindo maioria no Congresso e eleição de negros. Isso causou revolta. Por isso que a Ku Klux Klan foi lá e perseguiu os negros, criando aqui uma coisa muito comum, que é a false flag. A Ku Klux Klan ressurgiu em 1915 e nessa ocasião ela perseguia judeus e católicos e fazia grande oposição à igreja. Uma parte é o vereador William. Para colaborar ainda mais, vereador Cleito, com essa questão da KKK, Saul Alinsky, que foi o ideólogo, né, da Hillary Clinton e também do Obama, né, o Obama estudou nas ONGs de Saul Alinsky, né, que é um marxista, ele disse para os militantes, num discurso, né, de George Bush pai, né, como é que eles poderiam fazer para desbancar George Bush pai. E o Saul Alinsky falou o seguinte: vocês vão numa loja de fantasia, aluguem as fantasias da Ku Klux Klan e vão lá com plaquinhas apoiando o George Bush, ou seja, numa clara fake news, né, que foram feitas, uma tática de militância de esquerda, né, que é mentir. Isso é o que a gente denomina de false flag. É que nem quando aquela garota desenhou uma suástica na barriga para incriminar o Bolsonaro. Foi uma false flag, uma fake news que ficou muito conhecida, é um método muito conhecido da esquerda mundial, inclusive no Brasil. Esse caso que citei da suástica falsa aconteceu no Brasil. Enfim, essa é a história que o teu professor do MEC não te conta, o progressismo não conta. Surpresa zero. Obrigado, senhor presidente. Podemos. Por até 3 minutos, vereador Brandel Júnior. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e público presente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Assim como o nosso nobre colega Dr. Cassiano estava falando da visita hoje de manhã, podemos entender que falta mão de obra para o atendimento lá na farmácia escola. Mas também algo que me intriga, senhoras e senhores, é quando um atendimento daquele não tem um canal de WhatsApp. Nós sabemos que existem processos novos. A pessoa tem que levar a documentação, tem que entregar essa documentação, e isso despende de muito tempo. Então, tu imagina, eu tenho pouca mão de obra para receber processos novos que despendem no mínimo de 30 minutos. Vai gerar filas.
Todos aqueles que já fazem parte, que já são pacientes, eles vêm mensalmente e pegam os remédios ali, leva em torno de 8 minutos. Então, se nós tivéssemos um canal de WhatsApp, onde toda a documentação fosse enviada para o processo, isso agilizaria bastante o atendimento. Então, foi essa uma das nossas propostas para que tenha, e vamos estar buscando isso junto às secretarias de saúde municipal e também estadual. Senhoras, quando é para cobrar, a gente vem aqui, sabe cobrar, sabe reclamar, né? E hoje eu quero enaltecer o trabalho da Fernanda, a engenheira lá da Sudeste, da Subprefeitura Sudeste. Confesso a vocês que quando a Fernanda chegou naquela subprefeitura, eu achei que ela não iria dar conta. O trabalho é grande, é muitas demandas, vereadora Tânia está ali balançando a cabeça dizendo que sim, né, vereadora? E olha, a Fernanda tem me surpreendido, tem sido uma mulher com um pulso forte e feito o trabalho melhor do que muitos homens. E não é só atendendo o vereador Brandel Júnior, mas atendendo a todos que levam as demandas lá. Os munícipes que também vão em porta aberta, ela tem feito um excelente trabalho e toda a equipe da Sudeste tem feito um excelente trabalho com aquilo que eles têm na mão. Porque muitas vezes a gente quer cobrar, mas chega lá, não tem material, não tem mão de obra. Gente, só quem está lá na ponta, só quem tem empatia por eles que vai entender o que eu estou falando. Então, hoje, enalteço o trabalho da Fernanda, não é subprefeita, né? Da subprefeitura, a engenheira Fernanda. Obrigado, senhoras e senhores. Prós, por até 3 minutos, vereador Nado. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente e aqui nos acompanha através das redes sociais. Por gentileza, gostaria que soltasse o vídeo enviado por um munícipe ao meu gabinete. Tem áudio? Consegui atravessar na faixa aqui, que dá mais de 1 metro de água da calçada até na faixa. E a Boca de Lobo, não sei se está trancada. Daí olha a situação que eles deixaram na frente do meu bar aqui, ó. Claro, eles estão trabalhando ainda, né? Mas só que vieram aqui, deram uma lavadinha na rua, deixaram cheio de lama. Aqui, ó, onde tem esse barro aqui era tudo calçada, tá? De tanto mexerem aqui, tiraram tudo a calçada já. Eu coloquei brita, mas olha que tem só terra aqui agora, tá? Só lama, só barro. Olha aqui, ó. Como é que tá a frente do meu comércio? Como é que os caras deixam? Isso aqui eu tinha colocado tudo brita aqui, tá? Então, era brita igual aqui, ó. Era brita igual aqui. Olha aqui, é só lama agora, só barro. Então olha a situação que eles deixam isso aqui. Tu acha que isso aqui tá certo? Agora sabe lá quanto tempo eles vão deixar isso aqui com esse cerquilho aqui, ó? Que esses dias já deixaram quase 15 dias aqui. Agora daí eles vêm aqui, dão uma fuçada aqui, abandonam. Ó, aqui é a frente, tá? Aqui é a frente do bar, tá? Tá vendo esse pedacinho de lajota novo que eles colocaram? Esse aqui foi eles que estragaram. Mas trocaram esse pedaço aqui, tá? Mas deixa eu te mostrar o resto. Então, sim, senhores. Aqui era tudo lajota. Discutindo se tem obra ou não tem obra na Zona Sul, eu vejo que tem. Já que não deram conta de construir uma ponte, vereador Brandel, construíram até vamos dizer, um córrego lá na rua Florianópolis. Então, assim, não é o nada que está reclamando. É o munícipe que vem até o nosso gabinete para ser atendido. Esse é mais um desserviço da água de Joinville aqui para a nossa cidade. Vereadores, quem acompanha um pouquinho de política sabe muito bem que nunca existiu uma administração tão desastrosa como nós estamos tendo na água de Joinville. Nunca a água de Joinville foi tão famosa como está sendo agora. Além de todo o lucro que ela traz para a prefeitura, ou para a iniciativa privada também, eu acredito que está faltando o senhor prefeito chegar lá, dar um soco em cima da mesa e botar ordem na casa. Porque do jeito que está, meus senhores, a coisa vai desandar ainda mais. Por gentileza, meu outro vídeo. Essa daqui é a imagem
lá da rua Constâncio Vicentine, pastor Ascendino, onde em 2021 fizemos uma audiência pública, tiramos os moradores das suas casas, trouxemos lá na Sama e nada foi resolvido. Até foi feita uma lei, alguma coisa parecida, para retirar os carros usados que estavam na rua. Já era para estar em vigor em abril do ano passado, uma conversa que eu tive com a Maria lá na CEPROT, lá no Detrans, e nada foi feito. Então, assim, como que as pessoas têm condições de morar num lugar desse? A Sama é outra vergonha também. Nem atender as pessoas eles são capazes de atender, não retornam uma ligação do vereador. Imagina se vão atender um munícipe. Para uma cidade que nem Joinville, o vereador não ser atendido, sendo ele o elo que une a população executiva, o vereador Kiko, é porque não são. PSD. Por até 6 minutos, vereador Kiko do Restaurante. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público presente e aqueles que acompanham pelo meio de comunicação. Hoje estivemos fazendo lá com a unidade Leste Desenvolvimento, a rua José Fernandes ali no Comasa, fazendo limpeza no rio. Aquele rio ali era cheio de mato, aonde muito mosquito da dengue. O pessoal pegaram ali, essa manhã, fazendo a limpeza no rio, um grande mutirão, roçada no rio, naquela lateral, na José Fernandes ali, e muito lixo foi encontrado, era garrafa perto, isso aí vai tudo coibir o mosquito da dengue. Porque o mosquito da dengue ali na Comasa é um dos lugares que mais tem casos de dengue. Eu fui um que peguei a dengue. E, gente, essa doença não é fácil, é difícil. Eu, cara, como que é a dengue? Olha, é terrível. Aí o Kiko se sente fraco, pega ali, vai tomar uma vitamina C, vai tomar uma vitamina D e não faz exame para ver como é que está seu organismo. Então eu falo para as pessoas, vocês pegarem dengue, faça exame para ver como é que está seu organismo. Se tu tiver carregado de vitamina C, vitamina D, vitamina E e tomar mais vitamina, o seu fígado se vai embora e não tem mais, depois tu tem que correr atrás. E eu fui um desse, que me senti fraco, comecei a carregar meu fígado ali, ferratina, doutor Cassiano sabe muito bem que é isso, subiu lá em cima e agora eu estou correndo até da máquina. A dengue, gente, a dengue mata, tem que ter cuidado, por isso tem que fazer o mutirão, para fazer a limpeza das casas. Eu já pedi ali para fazer o fumacê ali no Comasa, foi feito ali pelo Estado, e também foi feito ali por braçais, aqueles costais, que eles fazem aquele fumacê individual por pessoa. A gente nas casas, a gente faz uma reforma, aí sobra um piso, sobra uma tábua. Eu sou um, que vou dizer, tem aquele costumeiro de deixar por ali e vai amontoando aqueles entulhos num canto, um outro, estraga um computador, joga lá no canto, vamos jogar naquele quarto. Estraga um sofá, vamos jogar naquele quarto. Trocou um pneu, vamos jogar lá naquele canto. E todos nós temos esse hábito. E nós temos que perder esse hábito, porque é perigoso. Temos que ter a consciência de fazer a limpeza dos nossos terrenos e também pulverizar. Existe uma coisa muito boa. O cal, passando nos terrenos ali, ele espanta muito mosquito ali. Gente, obrigado. Passa a palavra ao vereador, pastor Elcidino. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, a quem nos acompanha aqui no plenário, nas plataformas digitais, o meu boa tarde. Eu queria aqui só trazer uma resposta para os moradores lá da Avenida Urano, no Jardim Paraíso. Eu falei aqui na semana passada sobre um conserto, uma manutenção que teve lá na avenida, a respeito de um problema de drenagem. E foi falado para os moradores que realmente ia demorar, ser feita a pavimentação, porque ainda não havia o contrato assinado. E hoje, vereador Henrique Deckmann, eu pedi uma resposta para saber se esse contrato foi assinado, quando deve ser assinado, para ver se a Avenida Urano ia receber a pavimentação asfáltica. E olha só, ainda
O contrato de ajuste viário está em análise técnica da engenharia da SAP para ir para a licitação. Pensa bem, então. Então, a Avenida Urano vai levar ainda uns 60 dias para receber manutenção. Uma avenida principal. Gente, então eu quero deixar esclarecer lá para o pessoal que não é o vereador, né? Realmente, né? Nós dependemos da SAP agora para ainda ir para licitação. Então é complicado realmente. A gente vereador apanha, né? Fazer o quê? Sobre a farmácia escola, vereador Brandel, vereador Cassiano, eu queria falar algo aqui importante. Eu tô desde as 14 horas tentando falar com a farmácia escola, ligando para o número de atendimento e eu não consigo. E eu tenho recebido constantes reclamações de munícipes que falam: olha, eu ligo para a farmácia escola e ninguém atende. O munícipe não tem passe muitas vezes para ter o estabelecimento. Eu acho que é um pouco de falta de respeito. Eu não quero explicação justificativa. Eu acho que isso aí tem que ser resolvido. Agora, veja bem, a munícipe precisa lá de um suprimento que está em falta desde fevereiro. Já ligou para a ouvidoria, não teve resposta. Está tentando ligar para a farmácia escola, ninguém atende desde segunda-feira, doutor Cassiano. Tentando ligar desde segunda-feira e não consegue atendimento. Então é preciso a gente procurar outros meios de comunicação, ou então atender o telefone, tem que fazer alguma coisa. Então a gente precisa de resolver a situação. Então alguém que precisa de uma formação, ele tem que ligar lá para a farmácia escola e tem que ser atendido. Então alguém precisa que isso seja resolvido. Como eu falei, muitas vezes o munícipe ele não tem dinheiro, não tem passe para ir até o estabelecimento, mas ele precisa de uma resposta. Então eu não consegui ser atendido, né, através do telefone de contato. Entendo que falta pessoas, entendo que quem sabe há muita gente lá para ser atendido pessoalmente, mas não dá, gente. A gente precisa procurar uma solução, uma resposta. Obrigado, senhor presidente. PT, por até 3 minutos, vereadora Ana. Boa tarde, presidente, vereadora Tânia, demais colegas vereadores. Tem algumas pessoas perguntando, questionando, e como o nosso mandato ele tem um compromisso de ser um mandato educador, a gente sempre procura trazer as informações da melhor forma possível, correta, com dados e fontes. Todo mundo que esteja acompanhando, né, as ações do governo federal, do nosso governo federal, já percebeu que o Mais Médico voltou. Quer dizer, voltou o Mais Médicos, mas o programa, o Médicos Brasil, né, também já estava em ação e em continuidade. Mas ao contrário do que muita gente pensa e até criou um certo preconceito, né, em relação aos Mais Médicos, primeiro são ofertadas vagas aos médicos brasileiros. O senhor confirma isso, vereador Cassiano? Primeiro são ofertadas as vagas aos médicos brasileiros. Está aqui. O foco é garantir a presença de médicos brasileiros no Mais Médico. Um incentivo aos profissionais do nosso país. Se não houver quantitativo, teremos a opção de médicos brasileiros formados no exterior e, se ainda assim não tivermos os profissionais, optaremos por médicos estrangeiros. O nosso objetivo não é saber a nacionalidade do médico, mas a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro e que precisa de saúde. E todos nós e todas nós sabemos que o Mais Médico geralmente vai atender naquelas comunidades periféricas, naquelas cidades pequenas, onde não se tem condições de fazer o contrato.
E aí tem aqui, né, para quem quiser, no portal do Ministério da Saúde, no programa Mais Médico, todos os critérios para participar. E outra coisa também que nos chama a atenção, porque as pessoas costumam dizer que os mais médicos recebem pouco. Eu não sei o que é pouco, né? O salário dos médicos tem lá o seu teto, né? a sua base de valor, né? Mas R$ 12.386,50 não me parece um salário tão pequeno, né? Aí eu não sei se são para 40 horas, pastor Ascendino, ou se são para 20 horas, isso não está especificado. Mas para uma comunidade, para um bairro periférico, para um município pequeno, que não tem médico, aqui em Joinville, quantas vezes a gente vem aqui reclamar que falta médico? Então, o Mais Médico é um programa que vai incentivar, inclusive, médicos que são residentes e que vai atender uma necessidade que é da população, né? Então, se o salário, vereador Neto, de R$ 12.386,50 é um salário tão baixo, aí eu já não posso fazer esse comparativo, né? São profissionais que merecem ser bem remunerados, cuidam da vida, salvam a vida, mas não me parece tão baixo assim, né? A ponto de dizer que os médicos são explorados pelo programa. E aí a gente tem que entender que os programas continuam, né? Só mudaram de nome. Então, serve aqui como explicação para as pessoas que às vezes duvidam, né, da necessidade do programa, dos valores. Então, consultem as páginas oficiais, né? Tem lá um portal da transparência, o site do Ministério da Saúde para saber, mas a gente está aqui também para informar. PTB abre mão. Como líder, vereador William. Volto aqui a essa tribuna para, infelizmente, comentar a respeito daquilo que nós estávamos falando ontem, né, que mais um atentado, né, numa escola. As pessoas dizem que armas matam. Não, armas não matam. Pessoas matam, armas defendem. As armas não foram criadas para atacar outras pessoas. As armas foram criadas para se defender contra as agressões. Isso é o curso da história que conta. Quando uma família, um grupo de pessoas, ela precisava defender ali a sua casa, o seu território, né, a sua plantação, a sua comunidade, ela desenvolvia, né, então, equipamentos para se defender contra agressores mais fortes. E hoje as armas que nós temos fazem exatamente esse papel. É colocar em pé de igualdade uma pessoa fraca para ela poder se defender de uma pessoa mais forte. E ficamos sabendo aí que, infelizmente, né, um aluno de 15 anos tentou atacar os colegas com golpes de faca na escola do Rio. Naquele caso que aconteceu, onde um adolescente matou lá aquela professora de 70 anos, uma outra professora usou, sabe do quê? Ela não usou a pedagogia com aquele assassino. Ela usou força, ela usou violência, ela deu uma gravata naquele assassino para conseguir deter a ação dele. E é assim que se faz. A violência só pode ser detida com violência. Ou alguém acha que com um buquê de rosas vai convencer o bandido a não assaltar e a não matar. Então, nós precisamos falar em redução da maioridade penal no Brasil com urgência. Como líder, vereador Henrique. Senhor presidente, prezadas vereadoras e vereadores, quero saudar entre nós também o sempre vereador Mauricinho Soares. Obrigado pela sua presença. Quero dar os parabéns para o Executivo pela ação rápida na questão da central de atendimento da dengue.
Por outro lado, eu quero pedir, está aqui, Rodrigo, é bem interessante informar a população da forma como os médicos estão fazendo atendimento na central. Então, muita gente me mandou mensagem dizendo, lá no bairro tal só tem um médico ou dois e ainda foi trabalhar na central de atendimento. Então, no diálogo que tivemos com as coordenações, disseram, vereador Henrique, está sendo feito um rodízio, está sendo feita uma escala, como foi tudo de forma emergencial, nós não conseguimos contratar médicos para poder fazer esses atendimentos. Então, estão sendo médicos que já estão fazendo atendimento nas unidades de saúde, que tiram um dia para fazer o atendimento lá e retorna para a sua unidade de saúde. Então, nesse sentido, nós precisamos, de um lado, a compreensão de todos, porque, na verdade, está tendo muita gente procurando as unidades de saúde e agora estou indo para a central de atendimento à dengue, mas precisa também haver a instrução, precisa haver a orientação para a população devido ao momento que estamos falando e vivenciando, para que não se crie um caos, para que não se crie uma dificuldade maior do que já existe. E assim a comunicação tem que orientar que neste momento está saindo de uma unidade um médico, ele retorna no próximo dia e continua o atendimento normal devido à situação que estamos vivenciando. E é claro, a contratação ainda é o melhor caminho. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Como líder, vereadora Ana. Presidente, quero fazer um pedido de retirada dos requerimentos 33 e 34, de minha autoria. E quero também aproveitar esse segundo momento aqui para agradecer aos parceiros e parceiras, pessoas que estão se unindo em busca do que diria uma professora que eu admiro muito, de uma cultura da paz. Nós vivemos realmente momentos muito difíceis, de muita violência. E essa violência, ela não é só violência física, né? Principalmente as redes sociais está tomada, né, por um método, uma forma, né, onde as pessoas se sentem muito livres e muito à vontade para agredir, para ofender, para humilhar, para colocar em dúvida, para distorcer falas, enfim. Aquilo que veio, que para mim, pelo menos, foi uma forma de um acesso, né, à informação. A gente aprende tantas coisas, a gente hoje tem tantas oportunidades, porém, tem grupos e tem pessoas que usam de forma equivocada, o que é uma pena, né? Então, esse estímulo ao ódio, né? Porque hoje a gente tem uma expressão que é muito séria, que não é uma raiva, uma diferença, é ódio. As pessoas pregam ódio. E aí a gente vê a violência acontecendo depois na prática. Mas tudo isso começa com pessoas, com grupos, com comunidades que estimulam esse ódio, que estimulam essas divergências. E chega um ponto em que a gente não consegue mais. Como líder, vereador Nado. Boa tarde, senhor presidente. Volto a essa tribuna para relatar um fato que eu acho mais um descaso com o contribuinte. No sentido Nova Brasília, um senhor, até me procurou, quem procurou o ajudante dele, o Ricardo, que ele quer fazer uma calçada, vereador Cassiano, e em frente a essa calçada, ele doou 1.000 metros para a prefeitura. Isso era num plano na qual ia ser a duplicação da rua Minas Gerais ali. Então o que acontece? Com essa calçada, ele está correndo há um bom tempo. Foi o primeiro indivíduo da SAMA lá, fizeram uma medição, ele falou que não podia porque tinha que doar o terreno para a prefeitura.
Mal sabia ele que o terreno já tinha sido doado há não sei quantos atrás. Depois foi outro indivíduo também não resolveu nada. Até que, enfim, eu consegui marcar uma reunião com a Sara na Sama, onde ela ficou de dar um retorno para o senhor Ricardo, e me garantiu que até amanhã ela leva um grupo de fiscais, engenheiros e alguém pertinente no assunto, para que resolvesse a situação do homem, na qual vai investir quase 70 mil, pastor Ascendino, para fazer essa calçada, porque ele quer a frente da casa dele, quer a rua bonita. E o incrível é que Sara não atende, Jovita não atende, e isso é muito triste. Quando se fala que é um governo aberto para a população, não sei onde que eu vejo isso aberto, onde que tem portas abertas deve ser para os amiguinhos, porque para mim, vereador, nada, e muito menos para o contribuinte. Então eu falo assim, se não quer respeitar o vereador nada, respeite pelo menos o munícipe que paga o seu salário. Como líder, vereador Profeta. Boa tarde, senhor presidente. Volto a essa tribuna só para elucidar uma questão aqui que foi levantada dos mais médicos. Primeiro, que não é preconceito com os cubanos. A questão é que não é feito a prova da revalida, e isso é básico, né? Todo estrangeiro tem que passar por essa prova, senão é até uma falta de respeito com os profissionais brasileiros. Eu acho até que o doutor Cassiano deve concordar, né? Outra questão que é o oposto, não só é preconceito, como é uma defesa ao povo cubano, pois como eu li aqui da outra vez que eu falei aquilo, segundo o próprio ex-ministro, foi verificado que cerca de 70% do valor da bolsa era paga ao governo. Então, o que adianta ganhar 12 mil e 70% ser enviado para a ditadura? Isso é uma vergonha, é um assinte, é sim escravagista, reafirmo aqui. Então é defesa por esse povo cubano. E vale também ressaltar que quando o programa foi extinto, o ex-presidente Bolsonaro, ele ofereceu o exílio político, só que o governo cubano ameaçou as famílias lá. Aí os cubanos eram obrigados a voltarem para a ditadura. Alguns que não tinham famílias ficaram no Brasil e foram acolhidos pelo nosso ex-presidente Bolsonaro. Então, esse tipo de verdade tem que ser, esse tipo de fato tem que ser esclarecido. É muito bonito falar, vão ganhar 12 mil. Se o programa for reeditado como era, é um programa escravagista. E espero de coração que não seja assim, e estamos aqui para defender. Eu falei nessa tribuna diversas vezes e reafirmo, sou contra qualquer forma de escravidão, não só contra aquelas que me convêm. Obrigado, senhor presidente. Como líder, vereador Lucas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não é de hoje que eu venho falar sobre a estrutura das nossas subprefeituras. A subprefeitura Sudeste, senhores vereadores, é a que menos tem pavimentação no município de Joinville, 76% de ruas não pavimentadas. E lá estão os dois bairros com menor índice de pavimentação da cidade, Ulisses Guimarães e o Paranaguamirim. Uma população de mais de 120 mil pessoas. E nós, senhores vereadores, defendemos que aquela estrutura seja dividida, que nós possamos ter mais uma subprefeitura, uma unidade regional para melhor atender lá. O vereador Brandel veio aqui hoje falar da Fernanda, engenheira que está na nossa subprefeitura, uma engenheira competente, solícita, esforçada, mas que herdou um passivo naquela subprefeitura que precisa ser alterado. Neste momento, os bairros Paranaguamirim, Ulisses Guimarães, Jarivatuba, Fátima e João Costa estão com muita dificuldade de manutenção. E eu venho novamente aqui fazer um apelo ao secretário de governo, um apelo ao secretário Jorge. Nós precisamos melhorar a estrutura da subprefeitura Sudeste, que não está dando conta da manutenção da região sul. Eu preciso aqui novamente fazer esse apelo. Não é nada com relação a Fernanda. A Fernanda nos responde, é competente e é esforçada. Mas o status quo que lá já estava, está complicado. E também a estrutura da subprefeitura, que nunca
vai dar conta de atender mais de 120 mil pessoas em 9 bairros, vereador Salles, sendo que os que menos têm pavimentação lá estão. Foi um erro da gestão passada que permanece nessa gestão e nós precisamos mudar para melhor atender a população da Zona Sul. Obrigado, senhor presidente. Como líder, vereador Brandel. Só para corroborar com o colega Lucas, a questão da Zona Sul, enquanto receber a mesma cota de material que a Centro-Norte e que outras subprefeituras, vai continuar dessa forma, gente. Nós precisamos de, no mínimo, mais material. Nós não estamos cheios de ruas sem pavimentação. Como é que a gente vai fazer uma patrolagem, vai colocar um saibro e não tem? O munícipe liga para ti e diz assim, Brandel, faz anos que só passa a máquina aqui. Nós precisamos de material. Então, quando divide por igual das subprefeituras, senhoras e senhores, não tem como você realmente dar conta. Então, tem que ser visto isso e tem que ser administrado, gerido de outra forma. Aí sim, vereador Lucas, vereador Aragão, vereadora Tânia Larson, vereadora Ana Lúcia, que são da região sul, vereador Salles, né? Porque quando são citados aqui, esquece que eu sou da região sul, né? Mas eu cito todos porque todos estão trabalhando. E quando nós tivermos a sensibilidade de trabalharmos unido por uma região, a região cresce e o município é atendido. Agora, quando eu busco individualismo, bato no peito, quero arrancar a porta com o peito, não dá certo não, gente. Aqui é para trabalhar unido. Vereador, uma parte, vereador Brandel, já estive lá com o subprefeito e eu vou dizer por experiência própria, esse modelo que está aí não funciona. Nós já falamos aqui, quando houve aquela reforma, porque nós temos esse entendimento que só vai funcionar quando você descentralizar e dar autonomia lá na ponta. Ou seja, hoje, todas as decisões, você tem que se dirigir aonde? Ao CEINFRA. Isso não funciona. A comunidade tem que estar próximo da administração. E onde é que acontece isso? É lá nos bairros. Então, esse modelo, nós já... Como líder, vereador Cassiano. Senhor presidente, aqui trazendo um pouquinho de esclarecimento a respeito do programa de Mais Médicos, né? Esse programa ele já existia anteriormente, ele foi extinto e voltou agora. Vale lembrar aqui que nós, médicos, né, e esse é o pensamento da maioria, nós não somos contra a nacionalidade de nenhum profissional colega médico, certo? Seja brasileiro, seja do exterior. O que nós, médicos, nos preocupamos é com a qualidade do serviço médico prestado para a população. E aí eu concordo com a vereadora Ana que a gente tem que pensar nas pessoas, nos brasileiros que serão atendidos aqui no nosso país. E para isso, concordo aqui com o vereador Profeta, uma prerrogativa é a prova do Revalida. A prova do Revalida é uma prova que é feita para todos os profissionais que querem exercer medicina aqui no país. A partir de quando você é aprovado nessa prova, você recebe um número do registro do Conselho Federal de Medicina e você vai atuar como médico no posto de saúde, na unidade de pronto atendimento, em todas essas unidades. Então, o que a gente defende, o que nós precisamos é que esses profissionais passem sim por uma qualificação, por uma testagem para prestar um bom atendimento para a nossa população. Sua parte, vereadora. Aqui, vereador, no programa está bem especificado, né? Quem pode participar? Médicos brasileiros ou médicos formados em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado no Brasil. Então, está garantido. Isso. Perfeito. É isso que nós queremos, qualidade de atendimento médico para a nossa população. Já é tão difícil exercer a medicina aqui, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre falta de medicamentos nos PAs, falta de medicação nos postos de saúde, nos hospitais. Então, tem que ter qualidade de serviço médico e estrutura para os médicos. Mais alguém como líder? Pela ordem, pastor Ascendino.
Convoco os membros da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos para a reunião extraordinária a ser realizada no dia de hoje, 28 de março, às 19h05, na sala das comissões, para a deliberação de parecer do projeto de lei ordinária número 6, 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre o serviço de transporte público coletivo regular de passageiros no município de Joinville e da outras providências. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Cláudio Aragão. Só uma questão de ordem. Regimental, que foi citado na fala do vereador, e daí eu gostaria que o vereador depois consultasse, por gentileza, o processo C20.0165326-8, onde que já tinha havido todas as correções, mais de base de projeto, dinheiro, principalmente trâmite, estava tudo pronto. Só para responder à colocação do vereador que me antecedeu. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, eu convoco a 8ª reunião extraordinária para hoje, às 19h15, para a deliberação da emenda número 1 ao projeto de lei ordinária número 6 de 2023, de autoria do vereador Adilson Girardi, e para a designação de relatoria do projeto de lei ordinária número 12 de 2023. Convoco os membros da Comissão de Finanças, vereadora Tânia, vereador Aragão, vereador Kiko e vereador Alisson, que não está presente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lucas. Ainda em tempo, solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Mensagem do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 43, 2023, que altera o parágrafo único do artigo 6º-A da Lei número 5.387, de 16 de dezembro de 2005, que dispõe sobre as atribuições da função gratificada de assistente de controle interno. Projeto do Legislativo, ato da mesa diretora número 87, 2023, que fixa o regime de transição de que trata o artigo 191 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara de Vereadores de Joinville. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Salles. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. A presidência comunica que não constam projetos na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127 a 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Não constam projetos na ordem do dia. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e dos senhores vereadores. Agora nós continuamos a votação e a discussão das moções em regime de prioridade, conforme o requerimento número 29/2023, de autoria da vereadora Ana Lúcia Martins, aprovado na sessão ordinária de ontem, dia 27. A vereadora apresentou o requerimento para 12 moções, nós votamos em blocos de 10, e restaram 2 daquele requerimento. Portanto, solicito ao secretário que faça a leitura das moções 136 e 137 de 2023. Moção número 136, 2023, da vereadora Ana Lúcia Martins. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da vereadora Ana Lúcia Martins, parabeniza a professora Graziela Martins Matias pelo seu trabalho na educação antirracista na Escola Luiz Gomes. A próxima, 138? 37.
É moção número 137, 2023, da vereadora Ana Lúcia Martins. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da vereadora Ana Lúcia Martins, parabeniza a professora Vanessa Matoso dos Santos Adolfo pelo seu trabalho na educação antirracista na Escola Monsenhor Sebastião Scarzelo. Está lido, senhor presidente. Em discussão, vereadora Ana. Presidente e demais colegas, vereadores e vereadora, essas moções elas têm o mesmo objetivo, né, que é reconhecer o trabalho dessas professoras nas suas escolas, que não modifica, vereador Henrique, só os alunos e as alunas, mas toda uma comunidade. Um exemplo disso é o trabalho que a Escola Monsenhor Scarzelo vem fazendo. Toda a comunidade está envolvida nesse projeto, o projeto Teu Olhar Melhor o Meu. Uma escola que já foi destaque aqui no estado, já foi representar Joinville num seminário no Rio de Janeiro, em São Paulo, já esteve em revistas de educação, sendo destaque num trabalho que hoje é tão valorizado, que é integrar a comunidade escolar, que é integrar a comunidade do entorno, os pais, os avós, os tios, os familiares, com um único objetivo, que é olhar todas as crianças da escola e que todos os funcionários da escola tenham esse mesmo olhar, o olhar de tratar todas as crianças e todas as pessoas de forma igual, respeitando as suas diferenças, respeitando as suas culturas, as suas religiões, mas com igualdade de direito, no tratamento, no acesso à educação, no afeto. Muitas vezes essas crianças não recebem o afeto que outras crianças recebem. Então, isso é um trabalho de formiguinha, mas nós vemos que estamos avançando. Mais e mais escolas da nossa rede municipal, da nossa rede estadual, estão aderindo a esse projeto, que é combater o racismo, sim, mas todas as outras formas de preconceito. O lugar da escola é o lugar do acolhimento, é o lugar da oportunidade, é o lugar onde todos têm o direito a se desenvolver de forma segura e com afeto e com carinho. Não se educa sem afeto, não se educa sem acolhimento. E a escola tem que ser esse lugar de acolhimento, de aceitar a todas e todos com o mesmo olhar. Não é o mais loiro, de olhos azuis, não. Todas as crianças, elas têm que ser tratadas da mesma forma. É isso, presidente. Muito obrigada. Ainda em discussão, não havendo em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema eletrônico. Declaro a votação encerrada. Está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 30/2023.
Requerimento número 30 de 2023, do gabinete do vereador Neto Peters. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em conformidade com o artigo 212 do Regimento Interno e conforme deliberado em reunião realizada em 20 de março de 2023, vem requerer a Vossa Excelência, após aprovação pelo plenário, anexo do projeto de lei complementar número 70/2022 ao projeto de lei complementar número 5/2023. Está lido, senhor presidente. Em discussão? Não havendo em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema eletrônico. Declaro a votação encerrada, está aprovado. Requerimento 31/2023, solicito ao secretário que faça a leitura. Requerimento número 31/2023, da vereadora Ana Lúcia Martins. Os senhores vereadores abaixo assinado requerem a Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 191, no inciso 4º, 21º, do Regimento Interno, prioridade para a leitura das moções 146/2023, 147/2023, 148/2023. Está lida, senhor presidente. Em discussão, requerimento? Não havendo em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema eletrônico. Declaro encerrada a votação, está aprovado. Antes da discussão das moções, faço aqui o requerimento verbal para ser discutido e votado em bloco as moções de 10 em 10, na ordem que foi aprovada aqui pelo requerimento. Em discussão, não havendo em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema eletrônico. Declaro encerrada a votação, está aprovado o requerimento verbal, solicito ao secretário que faça a leitura das moções 146, 147 e 148 de 2023. Moção número 146, 2023, também da vereadora Ana Lúcia Martins. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da vereadora Ana Lúcia Martins, parabeniza a professora Alessandra Bernardino pelo seu trabalho na educação antirracista e no combate ao racismo em nossa cidade. Moção número 147, também da vereadora Ana Lúcia Martins. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção da vereadora Ana Lúcia Martins, parabeniza a professora Zâmbia
Osório dos Santos pelo seu trabalho na educação antirracista no estado de Santa Catarina. Moção 148/2023, também da vereadora Ana Lúcia Martins. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da vereadora Ana Lúcia Martins, parabeniza o professor Robson Benta pela sua contribuição na educação antirracista no combate ao racismo em nossa cidade. Obrigado, vereador. Em discussão? Não havendo em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema eletrônico. Declaro a votação encerrada, as moções estão aprovadas. Requerimento 32/2023, solicito ao secretário que faça a leitura, portanto, do requerimento. Qual o número? 32. Lê agora só 32? Requerimento número 32/2023, do vereador Adilson Girardi. O senhor vereador abaixo assinado, conforme artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após aprovação pelo plenário, prioridade para a deliberação das moções 76/2023, 77/2023, 84/2023, 129/2023. Está lida, senhor presidente. Em discussão, requerimento? Não havendo em votação, solicito aos senhores secretários, aos senhores vereadores que façam a votação no sistema eletrônico. Declaro encerrada a votação, requerimento está aprovado. Faço o requerimento verbal para que as moções sejam lidas em bloco de 10 em 10, discutidas e votadas. Em discussão, requerimento? Não havendo em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos no sistema eletrônico. Declaro encerrada a votação, está aprovado então o requerimento. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções 76, 77, 84 e 129 de 2023. Só no grito, vereador. Sim. Não, eu quero que me ajude nos números ali.
Moção número 76, 2023, do vereador Adilson Girardi. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, parabeniza todos os aquicultores de Joinville, apoiados e representados pela Associação Joinvilense de Aquicultores, pelo Dia Nacional da Aquicultura, comemorado em 20 de março, enaltecendo, aplaudindo o papel da referida entidade pelos trabalhos diários realizados em prol do crescimento das atividades aquícolas, bem como pela sua grande participação no desenvolvimento rural do município de Joinville. Está lida, senhor presidente. Tem mais. 77. Olha aí, presidente, tem mais. Moção número 77, 2023, também do vereador Adilson Girardi. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, parabeniza, na pessoa do senhor pastor Newton dos Santos, presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, e na pessoa do senhor pastor Sérgio Melchior, vice-presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, e presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, os 92 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, enaltecendo o seu importante papel de propagar a palavra de Deus por todos os cantos do estado. (84). Moção 84, 2023, também do vereador Adilson Girardi. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, parabeniza todos os fuzileiros navais, na pessoa do capitão dos portos de Santa Catarina, o senhor capitão de fragata Rodrigo de Araújo Cid Santa Rita, pelo Dia do Fuzileiro Naval, comemorado no dia 7 de março, enaltecendo a coragem, bravura e determinação com que os fuzileiros navais desempenham seu trabalho, arriscando suas vidas ao longo da história de nosso país. 129. Moção número 129, 2023, também do vereador Adilson Girardi. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, parabeniza o Núcleo de Assistência Integral à Pessoa com Deficiências Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo, NAIP, na pessoa de seu coordenador, senhor Daniel Schneider, pelo 21 anos de fundação, comemorados no dia 13 de março, e enaltece o papel exemplar do NAIP na atenção, prevenção e reabilitação das pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autismo no município de Joinville. Está lido, senhor presidente. Em discussão as moções. Não havendo em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema eletrônico.
Para os vereadores que não apareceu ali a opção de voto, por gentileza, fazer a atualização ali da tela. O Reginaldo está ali no plenário para auxiliar. Declaro encerrada a votação. Estão aprovadas as moções. Requerimento 35/2023 solicita ao secretário que faça a leitura. Requerimento número 35/2023, da vereadora Ana Lúcia Martins. A senhora vereadora abaixo assinado requer a vossa excelência, em conformidade com o artigo 16, inciso 3º do Regimento Interno, licença para tratar de interesses particulares no período de 4 de abril de 2023 a 5 de maio de 2023. Está lido, senhor presidente. Muito bem, a presidência acata e defere. Pedido de informação número 61/2023 solicita ao secretário que faça a leitura. Pedido de informação número 61/2023 do presidente vereador Diego Machado, em relação ao número de servidores da área da saúde que fazem atendimento à população, questionam: qual a previsão do próximo concurso público para a contratação de servidores na área da saúde? Quantos profissionais seriam necessários hoje para suprir as necessidades atuais? Qual a quantidade em cada especialidade? Está lido, senhor presidente. Em discussão? Não havendo em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema eletrônico. Declaro a votação encerrada. Está aprovado. Pedido de informação número 62/2023 solicita ao secretário que faça a leitura. Pedido de informação número 62/2023 do gabinete do vereador Henrique Deckmann, sobre pavimentação asfáltica da rua Alex Ous, bairro Jardim Sofia, questiono: sendo que a rua em questão tem seus projetos executivos concluídos há algum tempo, sendo que a via é uma importante ligação à nova UBSF, que está em construção no bairro, questiono como está o processo licitatório para a pavimentação da via? Há alguma previsão para o processo? Se sim, qual o prazo para que a licença ocorra, a licitação ocorra? Está lido, senhor presidente. Em discussão? Não havendo em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema eletrônico. Declaro encerrada a votação. Está aprovado. Encerramento da sessão.
Agradecendo a Deus, as senhoras e senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 29 de março de 2023, quarta-feira, às 17 horas, no plenário desta casa. Boa noite a todos.